Atenção, rede da Metropolitana, para a próxima atração. Only you. E o Piracult de hoje volta ao Shopping Piracicaba depois de um bom tempo que não víamos a Nobel, para prestigiar o lançamento de mais um livro de um autor praticamente piracicabano. Ele nasceu na Bahia, mas vive em Piracicaba há muitos anos e foi graças à Noiva da Colina que ele encontrou o espaço propício para desenvolver toda a sua vocação para o esporte. Estamos falando de quem? Joilson Ferreira, mais conhecido como Jabá, que essa noite aqui na Nobel autografa o seu livro Um Brasileiro no Alasca, escrita a 4 mãos com o jornalista Caio Albuquerque. Você confere com exclusividade aqui no Piracult. Conversa agora com o Marcos Paulo Siqueira, atleta, 17 anos, que treina com o Jabá. Quanto tempo você está sendo treinado por ele? Estou sendo treinado por ele desde fevereiro. Daí foi uma pessoa aí que começou me ajudando muito nessa carreira aí, me orientou a começar no atletismo e veio me apoiando sempre para ajudar a ganhar resistência, a melhorar meu tempo nas provas. E estou com ele aí até hoje, uma pessoa que está me apoiando muito, está me ajudando muito. Estou treinando com ele sempre aí, sempre presente nos treinos, ajudando ele. 17 anos, você começou a correr com que idade? Comecei a correr com 13 anos. 4 anos de corrida e 1 ano com Jabá. Qual é a diferença desse 1 ano para cá que você observa assim, na prática? Com certeza o aumento de resistência ali e o abaixo do tempo ali, que a gente conseguiu ir melhorando com esse progresso aí que a gente foi tendo com ele. E foi algo com certeza surpreendente, coisa que eu olhava 1 ano atrás e hoje em dia eu mesmo me admiraria. Imagino, ó, o livro conta da experiência de 4 anos atrás, quando você começou a correr. 4 anos atrás, quando você estava começando, ele estava correndo lá no Alasca, quebrando o recorde. E agora em fevereiro ele vai correr no Ártico. Você se imagina fazendo uma proeza dessa ou não? No momento, assim, não é meu foco. Meu foco mesmo seria no atletismo mesmo, com as provas de meio fundo e fundo. Vanessa Pecorari está com o Jabá há alguns anos já, competidora além de dentista. É isso, Vanessa? Isso mesmo. E como é que foi esse encontro com essa lenda viva do preparo físico? Você encontrou, ele te encontrou, foi indicação? Na verdade, eu tô com ele há tanto tempo que eu precisava de um preparo físico devido à minha carreira. Eu sou da área da saúde, então eu tenho necessidade, né, de dar o exemplo. E eu comecei sem saber correr nada, não conseguia nada, era zero, não tinha fôlego, não tinha nada. E eu encontrei o Jabá na academia por indicação. O Jabá já foi instrutor de mergulho do meu marido. E aí eu falei assim, eu preciso de alguém para me preparar, mas eu não consigo correr nem 15 minutos na esteira. E aí ele falou, não, vamos lá. E depois disso eu falei assim, não, e obviamente se você é especialista nisso, você tem que pegar os casos mais complexos, e me coloquei como um caso complexo. E aí você começa a ganhar preparo físico, devido a todo o conhecimento que ele tem, e comecei a fazer pequenas provas e fui aumentando, e hoje nos meus 46 anos ainda sou capaz de continuar correndo e ter ele como exemplo, né? E o telespectador agora tem um referencial, porque este apresentador com 46 anos, decrépito, acabado, porque é uma pessoa sedentária e uma mulher que pratica esporte, que está aí viçosa, energética, veio recente de uma prova, foi isso? Sim, a gente foi fazer a prova elas foram para Chicago, eu não fui, mas eu fiz as provas daqui do Brasil.
Como é que foi a colocação aí? Como é que você avalia o teu posicionamento no todo? Eu acho que dentro da minha, assim, é isso que a gente fala, né? Eu não sou atleta profissional, então obviamente eu não vou pegar medalha, mas para mim a faixa etária, eu fui muito bem colocada. Por exemplo, em Morungaba, uma prova que a gente foi fazer em montanha, eu cheguei a pegar segundo lugar dentro da minha categoria. Então é isso, né? É na persistência mesmo. E são diferentes preparos. Se você vai para uma maratona, se você vai para uma situação de prova de montanha, de terra, cada situação é uma situação diferente no qual ele tem essa cabeça e essa visão para é gelo, é deserto, cada um tem um estilo diferente. Qual é a expectativa levando o livro para casa agora? A primeira é ler, a segunda é mandar os filhos lerem, porque é um exemplo de vida para a criançada hoje, que vive atrás de um computador, que vive atrás de videogame, mostrar que é capaz, e que uma pessoa que saiu do nada e virou um atleta reconhecido, medalhista. Então, isso é exemplo não só para nós como alunos, mas para os meus filhos e as próximas gerações. Para você que ainda não conhece o livro, está aqui, venha na Nobel, adquire o seu exemplar, com certeza você vai ter uma leitura proveitosa e, como a Vanessa colocou, um exemplo de vida para você, para sua família e para todo mundo que você gosta. Eu sou Maurício Ribeiro, com exclusividade na Nobel, para a Metropolitana. Personalidade que não poderia faltar nessa noite de lançamento, Reinaldo Tubarão, nutricionista, amigo pessoal e parceiro de provas. O que vocês aprontaram nesses anos de amizade aí? A gente aprontou muita coisa, a gente compete junto, a gente fala muito de treino, muito de alimentação. Eu oriento ele na nutrição para fazer as provas, né? E para ele conseguir chegar num peso bom, bem alimentado, bem suplementado e rendendo o que ele tem que fazer, porque essas provas longas, principalmente em climas extremos, são umas provas muito complicadas em logística, em levar alimento, como que a gente faz durante a parte que ele vai dar uma parada, onde tem, por exemplo, um lugar para abastecimento. Então tudo tem que ser bem pensado para não faltar nada para ele durante o percurso e ele conseguir ter a performance que ele deseja, né? Num desafio como esse de fevereiro, você tá junto ou acompanha só de forma remota? Não, eu tô junto. Não lá. Eu vou acompanhar ele na prova daqui. Eu não vou estar lá. Se eu pudesse, eu estaria, mas não vou poder. Mas eu vou fazer toda a preparação dele aqui, antes, na parte de nutrição, de suplementação. E aí, depois lá, ele vai aplicar o que a gente vai treinar aqui. E ao mesmo tempo, precisando, é só passar o WhatsApp aqui para mim, que eu tô atento a todo momento. Hoje, com as modernas tecnologias, tudo isso é possível, né, com uma relativa facilidade. Tava dando uma olhadinha no press release, perda de gordura no corpo. Jornalista é curioso, mas é ignorante, né? É para chegar em 6, 9%, é isso que é o objetivo? O nosso objetivo é diminuir um pouco mais a gordura dele, porque ele não estava treinando específico para uma prova. Agora ele começou a preparação dele, inclusive semana retrasada fizemos uma prova junto, eu e ele corremos uma prova de 115 quilômetros lá na Serra da Mantiqueira, lá em Tamonte, uma prova duríssima, durou mais ou menos para mim 19 horas, para ele durou 23 horas, porque ele está voltando ao treinamento, então ele foi para treinar. Então são provas duras, com bastante altimetria, para começar ele entrar na fase de adaptação ao treino, de melhorar a forma física e entrar nessa parte de perder gordura. De 9% tá bom para ele, mesmo porque no Alasca ele vai com roupas específicas, então é diferente, por exemplo, de um cara que nada em água gelada, que não pode ter roupa para proteger. Esse cara vai ter que estar mais gordo, mas é meio líquido, então gordura flutua, é totalmente diferente do que ele vai fazer. No caso dele, ele tem roupa especial, então a ideia é ele carregar o menos peso possível. E peso a mais de gordura numa prova dessa não presta para nada pra gente. Uma verdadeira aula de preparo físico, isso vai dar um outro programa, vou pegar teu contato. Reinaldo Tubarão, com exclusividade pro Piracult, aqui na Nobel.
Caio Albuquerque, que é na linguagem clássico amanuense, o cara que botou a mão na caneta para escrever essa história de sucesso. Como é que é o processo de fazer um livro a 4 mãos, Caio? O processo primeiro foi encontrar a história. Eu tive a alegria de já conhecer o Jabá há muito tempo, né? A esposa do Jabá é minha prima irmã, então já acompanho ele desde que ele surgiu na família. E ele traz uma história de vida que todo jornalista gostaria de contar. Acho que isso é o principal. Eu não sou escritor, mas como jornalista eu gosto de contar boas histórias. E o Jabá é uma síntese, o Jabá é um recorte de muita gente do nosso país que vence dificuldades, que tem um quadro que é improvável, que tem uma situação que todo mundo pode olhar e falar assim, não vai dar certo. E ele fez dar certo. Então, assim, são as boas histórias que estão faltando no próprio jornalismo. Faço meia-culpa aí da nossa profissão. Então, assim, foi uma delícia contar a história dele. Mas um desafio, porque essa história só ele viveu. Ele, a esposa, o filho lá no Alasca. Então, tive que fazer um levantamento de dados, né? Me inteirar, me informar sobre o que é essa prova, o que é aquela região do Alasca em si, porque o próprio estado do Alasca ele é o maior dos Estados Unidos e ele tem diferenças de uma região para outra. Então tive que fazer esse levantamento que é internet, ouvir entrevistas de outras pessoas e ouvir maratonistas, que também não é a minha atuação. Minha atuação é com divulgação científica, trabalho na Universidade de São Paulo. E aí a gente teve que também ter esse levantamento. O que é o Alasca, o que é uma ultramaratona, o que acontece no corpo de uma pessoa, qual é a preparação que uma pessoa deve ter, porque em sã consciência, dizer que alguém corre uma prova de 320 quilômetros no gelo, não tendo a ambientação, né, daquele país, é quase que impossível de acreditar. Então eu precisei entender como isso foi possível para daí entrar na história dele, né? E a história dele é a prova do Alasca, mas é uma história que vem de trás e que ele, ao invés de lamentar, ao invés de contar das suas dificuldades, traz esse quadro lá atrás de correr descalço, traz esse quadro de passar fome, traz esse quadro de pobreza, traz esse quadro de muitas das questões que ainda são urgentes no nosso país e faz disso um combustível. Então, assim, para o jornalista olhar para isso, falar assim, é uma história pronta. E aí, assim, eu trabalhei o tempo todo com uma satisfação e com receio de não dar certo, porque a história é muito grande, né? Eu tinha que fazer isso virar algo que as pessoas pudessem abrir o livro e gostar. Ficou na medida, 146 páginas, a gente lê numa paulada. Mas quanto tempo para produzir? Praticamente desde que ele terminou a prova, eu venho trabalhando na produção desse livro, levantando dados, levantando informações e escrevendo de tempos em tempos. Então, assim, a escrita final ocorreu até abril, maio desse ano. A revisão mais 2 meses, enfim. Então, assim, a gente tem que, de fato, submeter ao personagem se aquilo que eu estou colocando em prática era viável. Então, assim, aí a gente teve que obedecer às nossas agendas. A agenda dele é muito corrida para que isso fosse resultar num produto bacana e que as pessoas vão gostar certamente. Uma produção independente que você encontra aqui na Nobel, prestigiando o talento do Caio e a história do Jabá. Valeu. E eu converso agora com a mãe da criança, Dona Idália, que veio diretamente de João Amaro, na Bahia, prestigiar o lançamento do filho escritor, primeiro que correu no gelo e que agora contou a história no livro. Como é que tá o coração de mãe ao ver aquele menino pequeno que começou descalço, correndo, agora ganhando o mundo? Graças a Deus, eu me sinto alegre. Que idade a senhora tem hoje? 83 anos. E quantos filhos a senhora criou? Uns 6. E como é que é o sentimento de missão cumprida agora? O coração tá quentinho? Tá, amoroso, né? Ainda tenho uns 5 filhos ainda. Aí tem uma filha aí. Só tem uma. Filha única, homem é 4. Foram 4 meninos e uma moça em casa, é isso mesmo? É. Como é que foi essa receita aí pra deixar todo mundo bem encaminhado na vida? Foi uma luta financeira, sem condições, mas batalhei e criei, né? É isso aí. Tá todo mundo criado, todo mundo trabalhando para sobreviver, não é isso? Maravilhoso. Primeira vez da senhora em Piracicaba? Não. Já veio outras vezes? Já. Eu vim na formatura dele em Campinas, vim no casamento dele e vim agora para dar esse prazer a ele.
Lançamento de um livro. Tá de parabéns. Menino muito bem criado. Deus abençoe a senhora com muito mais anos de vida para ver o próximo livro. Amém. E vocês também. Dona Idália, a mãe do Jabá, com exclusividade para o Piracult. Foi em 2018 que o autor participou dessa epopeia histórica na sua vida. 320 quilômetros no gelo, região inóspita, desafios, perigos e toda essa experiência vira agora um livro de 146 páginas, produção independente, sendo lançado essa noite aqui na Nobel do Shopping Piracicaba. Anos que eu estava escrevendo um caderninho lá, tal, aí chegou o Caio, nós conversando, mas no final da história colocamos em prática, veio muitas pessoas apoiar esse projeto, que não, aquilo que eu acabei de falar, que não se faz isso sozinho, não tem como fazer isso sozinho. E aí veio uma turma em si e apoiar esse projeto. Aqui está o Caio, Caio, faz favor. Esse é o cara que escreveu o livro. Esse cara ele olhou o caderno, falei, Caio, aí sentamos, ele olhou o caderno e ele falou, meu, vamos fazer ele melhor, porque, meu, vocês vão ver aí, eu vou fazer umas coisinhas no caderno, no livro de vocês, tem que estudar para ver se consegue entender. Mas é isso, o Caio olhou e falou, vamos fazer melhor, vamos gravar períodos por períodos, né? Então começando um pedacinho na Bahia. Estrela da noite, o Jabá tá aqui, finalmente chegou, a casa tá cheia, a Nobel bombando. Cara, o que mais me impressionou lendo o release da tua história foram 3 aspectos. Primeiro, uma luta na vida, né? Sair da Bahia, vir para São Paulo e saber que a Noiva da Colina te proporcionou esse ambiente para desenvolver toda a sua potencialidade. Você se imagina fazendo outra coisa na vida que não seja prática esportiva e preparo de outros talentos? Jamais. Primeiramente, boa noite a todos aí, boa noite. Obrigado aí pelo apoio às matérias que estão saindo aí. Cara, é assim, acho que a única coisa que eu me vejo fazendo é correr, correr e correr. E treinar para cuidar da saúde e cuidar da saúde das pessoas também. É isso que me atrai na vida, é isso que me motiva. O que foi mais duro? Chegar até onde você chegou na carreira ou enfrentar o frio do Alasca 4 anos atrás? Na verdade, assim, tudo que eu passei pela vida, isso me fortaleceu. Quando eu cheguei no Alasca, na verdade, já uma boa parte do Alasca já estava vencido, né? Que a minha história, a minha vida me fortaleceu. Como se diz, fui forjado no calor, no sol, Nordeste total. E quando eu cheguei no Alasca, a cabeça já estava pronta, o objetivo era concluir a prova. Então, a vida não é que é difícil, a vida, cada um tem sua história, né? E acho que a vida nos fortalece, é legal, faz parte da vida. A dificuldade só nos fortalece, só faz crescer e ser gente, virar homem. É isso. 2 extremos, o calor do Nordeste e depois o frio do Alasca. E agora, não satisfeito, vai para o Ártico em fevereiro? É isso aí. Então, na verdade, assim, um baiano no Alasca, né? Um brasileiro no Alasca, um baiano no Alasca, mas eu fiz as 2 provas, primeiro da Copa do Mundo, que é montanha, aqui no Brasil, a Serra da Mantiqueira. Aí depois parti para fazer o deserto no Vale da Morte, Nevada. E aí, como que vai enfrentar o frio, né? Aí foi todo um trabalho psicológico, conversar com a família, principalmente convencer a esposa de que eu ia pro gelo. Eu tomava um açaí, batia o queixo e já entrava pro quarto e tal. Como que vai pro que gelo? Preparo gostoso. Então, aí o gelo é mental, cara, mental. A cabeça estava pronta, a mente estava pronta, né? A cada treino que eu vou fazendo, a cada momento que eu tô dando aula pra galera, a galera nem percebe, mas eu tô trabalhando, tô me fortalecendo. E o Alasca foi meramente uma cereja do bolo, assim, vamos dizer. Mas... E o que vai ser o Ártico em fevereiro? Qual é a expectativa? Bom, já estou trabalhando novamente, né, fazendo uma porrada de exames aí, preparando com a equipe interdisciplinar, nutricionistas, médicos, fisiologistas, cardiologistas, e a preparação física, né? E junto com isso, o mental não fica fora, o mental é trabalhado todos os dias. Todo dia nosso mental está sendo testado, na verdade. Já começa com as dificuldades do dia a dia. Então o Ártico, cara, o objetivo é fazer um bom trabalho lá.
E disso, quem sabe, nasceu um outro livro. Não, com certeza. A história desse livro aí, no final, resumindo, essa história continua. E com certeza nós já estamos bolando aí, o Tubarão tá por aqui. Tem algumas histórias que já estamos bolando, já tem uns projetos aí saindo, né? E voltando do Ártico, já tem outra prova em dia aí, que é o deserto novamente, para ver se fica entre os 10. Mas o Ártico é isso, é fazer um trabalho legal, com o apoio de todo mundo aí, tá? Uma galera que está apoiando o projeto. E fortalecer, não perder o foco, trabalhar direito, né? E cair para dentro. O objetivo é ir lá e fazer um bom trabalho no Ártico. São 23 atletas e 11 nacionalidades. Uau. E aí são pessoas, você vai pegar lá, pegar a ficha de cada um, são pessoas que vivem realmente nesses ambientes. Groenlândia, Alasca, próprio... Tem um pontinho na frente. É, o pessoal dessa região. Aí eu sou o único brasileiro que está representando o Brasil, né? Nas duas provas, o Alasca também foi o único brasileiro e agora o Ártico aí. São 617 quilômetros, trabalhando a mente aí para fazer um bom trabalho lá. O objetivo é representar bem o Brasil. E fora essas loucuras árticas e antárticas, você prepara a categoria de base. Queria que você olhasse para a câmera agora e falasse para esse menino que está começando a correr, de repente até sem dinheiro para comprar o tênis. Cara, primeiro é assim. Hoje foi aniversário de uma menina de 12 anos, numa escola onde eu dei uma palestra. Aí eu conversando com a professora dela, eu falei, pô, não esquece de me lembrar que eu quero levar um livro para aquela garota, que ela falou que fazia questão de ler meu livro e tal, né? Eu conversando com ela, e ela falou dos sonhos dela. Aí hoje eu fui lá, é aniversário dela hoje, fiquei sabendo, fui levar o livro para ela. E aí ela, aquela delíria, aquela loucura, né? E o que eu falo é o seguinte, cara, não importa de onde você veio, não importa onde você mora, sem mimimi, é só ter coragem, cara. Que as pessoas simplesmente só fortalecem a parte ruim. Sempre tem um ponto legal e sempre tem pessoas que estão a fim de te ajudar, né? Primeiro você começa, tem coragem e começa. Quando as pessoas veem que você tem coragem de fazer, de trabalhar em qualquer área em si, vai ter muita gente disposta a ajudar. As pessoas admiram e fortalecem, gosta de pessoas que trabalha, que busca, que sonha, entendeu? Né? Então tem gente que vai querer apoiar e tem... Olha isso aqui, ó. Só pra vocês terem ideia, daqui a pouco vai chegar mais pessoas. Com certeza. Então, assim, esse sonho que está sendo realizado, não fiz sozinho. Tem uma galera aqui, muita gente que está por aqui, né? Fortalecendo, pessoas que estavam lá atrás, que acreditaram no trabalho e hoje estão aqui e o fruto não é só meu, é de vocês, é de todo mundo aqui. Eu não fiz isso sozinho. Tanto que tem um amigo meu que ele não podia vir, eu falei, cara, você tem que estar lá, velho. Hoje é teu dia, você tem que estar lá. Né? Esse livro não conta só a minha história, esse livro conta a minha história e a história de muita gente que está por aqui, junto comigo. E é isso aí, não desista e não importa, cara, você não tem calçado, comece descalço mesmo. Eu corri 6 anos descalço. Uau. Eu tinha um short, esse short me acompanhou por 6 anos. Já corria sozinho. Pensa que eu tinha 12 anos, eu fui crescendo. 12 anos com mais 6 anos vai para 18. Imagina o tamanho desse short, como ficou. Já, né? Comecei já com o shortinho bem... Mas é isso, sem brincadeira, mas eu tinha um short e uma camiseta. Todos os dias era aquele short e aquela camiseta. Foi ficando pequenininho, mostrando um biguinho, né? O short subindo. Lançou tendência. Rasgava, eu costurava, mas nunca desisti. Vim pra cá, esse dia eu tava brincando com a aluna minha. Eu falei, pô, não tinha calçado. Esse dia eu levei 12 par de tênis pra um moleque. Então é assim, a vida é isso, cara. É acreditar. Tem pessoas aqui que me acompanhou dividindo uma marmita no almoço, guardava um tanto para janta, no outro dia de manhã não tinha café da manhã, ficava andando para ver se achava uma fruta para poder ir para a faculdade. A vida é isso, não desiste não, meu irmão. Senhoras e senhores, exclusivo para o Piracult, Jabá. Quem gostou, bate palma. All in you.